Boa noite. Boa noite. Boa noite. Agora melhor. Meus amigos, é com muita felicidade que encontro-me novamente nessa casa espírita, neste ponto de luz, encontrando corações amigos, almas irmãs no ideal, que estão esplayadas em todo o planeta. Recebam o nosso abraço. Inicialmente, quero pedir desculpas para os companheiros que ainda não me conhecem. Quero pedir desculpas, pois ainda, mesmo morando há 19 anos no Brasil, ainda continuo com este sotaque. Acho que vou levar para outras vidas. Mas se durante a nossa exposição cometer alguma falha, algum erro, peço por gentileza a vocês me corrijam. Tudo bem? Muito bem. Conto isto porque o meu filho me diz assim: meu pai, você está tantos anos no Brasil e ainda não fala direito português. E eu digo: pior que isso, meu filho, já estou esquecendo até o espanhol. Eu acho que vou ficar mudo. Mas muito bem, meus amigos. Vamos falar agora sobre os 160 anos de Espiritismo. Olha que interessante, estamos um ano muito especial, né? Celebrando os 160 anos do Espiritismo. Mas o que tem interessante? Eu queria contar uma experiência que aconteceu comigo quando comecei a estudar a doutrina espírita. No meu caso, eu morava no meu país, o Peru, e a diferença de muitos companheiros, no meu país não existia nenhum centro espírita. Eu comecei a ler diretamente com as obras de Allan Kardec, né? E eu estava entre 16 para 17 anos, mais ou menos, e enquanto eu lia e lia, achava assim o máximo, né? Na minha mente infanto-juvenil, talvez, imaginava Kardec assim um super-herói, sabe? Tipo Sherlock Holmes. Sabe, que vai pesquisar, aí vai com os médios, e vai ver os espíritos, anotava tudo. Eu achava assim o máximo Kardec. Foi uma paixão, um amor à primeira vista com os estudos, as pesquisas do codificador. Mas tem uma coisa que me chamou a atenção. Quando estava lendo, a minha mãe, que não era espírita, é claro, ela uma vez me disse assim: meu filho, você está tanto tempo aí lendo essas coisas e tal. E o que aconteceria se você descobrisse que tudo isso que você está lendo fosse mentira? Eu falei: ué, como assim, mãe? Porque não, mas se tudo que você está lendo aí, se fosse mentira. Não, mãe, aqui é o seguinte, esse foi um professor da Sorbonne, né? Sorbonne? Sorbona? Sorbonne, né, em português. Muito. Da Sorbonne, que pesquisou muitos espíritos, e ele testou e tal. Mesmo assim, meu filho, e se você descobrisse que tudo isso que está escrito não passasse de mentira? Não, mas é que outros pesquisadores já foram a comprovar, conferir, se reuniram, houve um controle universal e tal. Mas mesmo assim, se tudo que estivesse escrito aí fosse mentira. Aí eu falei: e agora? Sabem como nos desenhos animados? A minha fé caiu. Caramba, e se tudo fosse mentira? Mas eu fui a ler uma frase do codificador que achei sensacional. Quando ele disse: se em algum ponto, a ciência comprovar algo diferente do que a doutrina espírita propõe, cabe ao espírita seguir a ciência e abandonar nesse ponto a doutrina. Eu achei sensacional. E aí minha fé subiu. Falei: mãe, olha, se alguma coisa é comprovada aqui, eu sigo a ciência. Mas se não, a gente segue na doutrina. Mas como a gente vai comprovar? Falei: ai meu Deus, e agora como a gente vai comprovar? Aí comecei a dar uma olhada e tal. Falei: vamos ver aqui. Olha que interessante. Aqui disse
que todos nós somos espíritos. Tudo bem? Todos nós somos espíritos? Tudo bem. Aqui dizem que quando a gente dorme na casa, tende a sair-se do corpo. Tudo bem? Tem pessoas que preferem dormir nas palestras. Mas o caso é quando a gente dorme na casa, ok? Então, minha mãe falou, sim, tudo bem. E aí, como você vai comprovar? Espera aí. Se eu durmo e saio do meu corpo, você, minha mãe, você dorme, sai do teu corpo e a gente pode se encontrar. Sim? E se a gente se encontra, acorda e contamos o nosso sonho conjunto. Minha mãe, tudo bem, e agora como vamos fazer? Pronto. Assim que eu acordo, eu falo com você, você fala comigo e tal. E a gente combinou isto. Só que tinha vezes que minha mãe falava, meu filho, eu sonhei com você. E eu não lembro, não. E outros dias, mãe, eu sonhei com você. E minha mãe, puxa, não lembro. E estava difícil, não estava coincidindo. Já sei. A gente planejou umas folhas de papel, colocar perto do cabeceira, com uma caneta. Aí, quando alguém acorde, anota logo o sonho, porque senão você esquece, né? Então, mas mesmo assim, não estávamos coincidindo. Estava difícil. Até que eu tive um sonho. Eu sonhei que estava numa casa que eu morava quando tinha uns 12 anos, e nessa casa era muito específica, porque a sala, mesa de jantar, se chama? Sala de jantar, sim? Ela estava, nessa mesa estava minha mãe sentada, e da sala para esse quarto tinha uma porta que era aquela, como é? Bang bang? Não, como chama? Vai bem, né? Vai bem? Cowboy? Sei lá. Essa porta que faz assim, pronto. Aí foi o seguinte, no meu sonho, eu entrava por essa porta, minha mãe estava sentada, eu conversava com ela, e nesse momento, 2 vizinhos entravam pela porta, que era aquela, né? Me chamavam e eu saía com eles. Aí eu acordei, estava tão nítido o sonho, e eu lembro que alguns sonhos, quando são nítidos, as emoções são fortes, as mensagens, podem ser experiências no mundo espiritual. E eu falei, são entre 2 e 3 da manhã, esse horário que ninguém gosta de acordar e ir no banheiro. Mas acordei entre 2 e 3 da manhã e falei, mãe, eu vou falar para minha mãe, né? Vou anotar. Mas eu disse, não, se eu anoto, minha mãe vai esquecer caso, né, ele esteja sonhando. Aí fui no quarto dela, abri de vez, minha mãe estava dormindo, eu peguei ela, falei, mãe, me acorda. Que foi? Ai, mãe, estava sonhando com você. Né? O que você estava sonhando? Minha mãe, peraí, eu também estava sonhando com você. Ah, é? E como era teu sonho? Espera, estávamos naquela casa quando você tinha uns 12 anos. Ah, e que mais? Eu estava aí sentada naquela mesa e eu tinha aquela porta e você entrou por aquela porta. E daí, aí você conversou comigo. E depois, os 2 vizinhos que moravam na casa do lado entraram por aquela porta. E aí eles chamaram você e foram juntos, vocês 3 saíram. Falei, pronto, mãe. Ao estilo de desenho animado, né? Aquele. Muito bem, conseguimos comprovar. O mesmo sonho, a mesma experiência. Olha que legal. E aí eu me senti como quando no WhatsApp não tem aquele clique? Check, né? Ok, pronto. É fato. A doutrina espírita não é só uma crença, uma fé, uma possibilidade. É comprovável. A nossa fé está baseada em fatos, em razão. Vamos conferir mais. E a gente conseguiu fazendo os testes. Como está no livro dos médiuns, por exemplo. Um grupo, depois de um ano de estudo, pode se reunir, juntar muitas folhas, caneta e papel, evocar ao guia espiritual e logo, quem tiver já princípios de mediunidade, começa as primeiras psicografias. Olha que coisa. Está lá no livro dos médiuns. E a gente começou a conferir um e outro fato, E isso foi tão satisfatório, até que eu me lembro, naquela época, né, nós tínhamos muito pouco livro em espanhol, e um amigo meu me disse assim, Luiz, estou fazendo práticas de meditação na minha casa. Ele era espiritualista e tal. Aí eu fui lá,
E tinham vários senhores, eu estava 17, 18, não sei, 17 anos. Tinha várias pessoas, todo mundo, eram uns sofás, seria? Tipo sofás. Todo mundo se reclinava e ele dirigia, né? Agora vocês vão visualizar uma paisagem, aí aquela coisa da meditação. Aí eu era garoto, né? Estava aí, olhando e tal, olho fechado, né? Aquela coisa. Quando vai terminar, esse companheiro disse: agora, lentamente, vocês vão abrindo devagar os olhos, né? Vão sentindo as mãos, né? Mas como era garoto, eu abri o olho de vez, né? E quando eu abri o olho de vez, eu reparei que da parte superior do teto começavam a cair como pétalas sobre todo o ambiente, sobre todas as pessoas que estavam aí. E eu começava a olhar e eu percebia que os outros companheiros adultos, ninguém estava vendo. E eu falei: pessoal, vocês não estão vendo, não? Eu falei: não, o quê? As pétalas que estavam caindo, quando tocavam na nariz ou no corpo, eles se desvaneciam, faziam o mesmo efeito que faz a Tinkerbell, a sininho, não é isso? Aquela psh, psh, né? Mesma coisinha, aquela com a varinha, né? Assim, psh, psh. As pétalas iam caindo e psh, se desvaneciam desse jeito, e essas centelhas eram absorvidas pelo corpo, né? E eu via as pétalas, eu falei: ninguém está vendo? Não. O dirigente dessa reunião me disse: olha que interessante, porque estou lendo aqui um livro de um médium brasileiro. Ah, é? É. E ele conta que quando os espíritos dão passes, muitas vezes se materializa como pétalas. Falei: nossa, olha que coisa, né? E que passe? É tipo imposição de mãos e tal. Puxa, e quem é esse espírito, esse livro? Ele é escrito por um doutor chamado André Luiz e o médium Chico Xavier. Esse foi meu primeiro contato com a obra do Chico Xavier. Olha que interessante. Experiências diferentes através de pessoas com sensibilidades em diversos lugares. Isto que faz a riqueza da doutrina espírita, o que é chamado depois como controle universal. Mas muito bem, meus amigos, vamos iniciar aqui as nossas ilustrações. Tudo bem? É uma proposta de fazer a doutrina espírita em infográficos. Posso começar? Vamos lá. Ok. Meus amigos, nós temos aqui, em uma única ilustração, os 15 princípios espíritas. Toda a doutrina está em uma única folha. Do lado direito, os princípios de Deus. Do lado esquerdo, da imortalidade da alma. E estes textos pequenininhos são os que Emmanuel passou ao Chico Xavier, né? Chico psicografou e nós diagramamos. Então, vamos lá. De lado de Deus, elementos do universo, leis morais, ação dos espíritos na natureza, da imortalidade, espírito, perispírito, influência espiritual, mundos habitados, mundo espiritual, causa e efeito, justiça divina, mediunidade, livre-arbítrio, evolução e progresso e reencarnação. E a base de tudo, o Evangelho de Jesus. Aqui, meus amigos, nós temos o compêndio, a síntese da doutrina espírita. Logo mais na frente, vamos ver que existe um projeto, isso está no livro A Caminho da Luz, um projeto das forças do Cristo de implantar o Evangelho, que levou 1200 anos, desde o ano zero, 6 séculos antes de Cristo, 6 séculos depois. Este período é de implantação do Evangelho. Logo vem um outro período de 1260 anos, chamado das trevas ou da besta do Apocalipse, e logo o período da transição no qual nós estamos. Os seres de luz que foram enviados para o planeta, para a Europa nós temos Sócrates
e o pensamento socrático-platônico, esse senhor, Alexandre Magno, vai levar para todo o mundo conhecido. São os enviados do Cristo. Para o Oriente, Lao Tse, Confúcio e Buda. Né? E aqui, Jesus vem, traz o Evangelho, 6 séculos depois, começa o período das trevas. Este é o período em que muitas deturpações foram feitas em nome do Cordeiro. Principalmente os séculos do meio, as cruzadas, Inquisição, pestes, todo tipo de calamidades em nome do Cristo. Mas tem um detalhe, como o mundo espiritual não nos deixa órfãos, durante 3 períodos foram enviados 3 grandes discípulos de Jesus. Pelo meio, o discípulo mais amado do Cristo, João Evangelista, aquele que escreveu o Apocalipse, que foi Francisco de Assis. Logo depois, os reformistas, com Martim Lutero e os outros, para voltar ao cristianismo puro. E finalmente, nos últimos anos, o discípulo do Cristo, conhecemos como Allan Kardec. E vocês vão dizer, como você sabe que é discípulo de Jesus? De onde você tirou essa informação? Vamos lá. Meus amigos, nós estamos aqui, esta é uma psicografia através do Chico Xavier, pelo espírito Humberto de Campos, no livro Cartas e Crônicas, onde conta Humberto de Campos de um dos acontecimentos, talvez seja o maior dos últimos séculos, porque vai marcar os rumos da Terra. Vamos fazer uma viagem mental. Nós estamos no 31 de dezembro de 1799. Tudo bem? Sim? Estamos justamente na virada do ano para o 1º de janeiro de 1800. Sim? Réveillon? Réveillon. Pronto. Nessa madrugada, disse Humberto de Campos, ele fez uma viagem no tempo, ele que é um repórter, né, ele desencarnado, né, foi lá, viajou no tempo, e ele conta que sobre o território francês, né, nessa madrugada, houve uma reunião gigantesca, convocada pelo Espírito da Verdade, chamando a todos os guias da humanidade, todas as delegações do planeta Terra, antigos egípcios da China, vieram delegações dos polos da Índia, vieram também das Américas, tribos, grupos, todos os líderes espirituais do planeta se reúnem sob a ordem do Cristo. Olha que coisa incrível. E ele os convoca porque a Terra entrará em um novo momento para trazer a revelação do mundo espiritual para nós. Então, enquanto estão todos convocados no mundo maior, aqui na Terra, nesse instante, quem é imperador da França é o Napoleão. Esse pontinho aqui representa o Napoleão. Bom, Napoleão era pequenininho, então é o pontinho mesmo. Muito bem. Então, o que conta Humberto de Campos? Que nessa macro reunião, dava-se a entender que todo mundo estava aguardando o ingresso de Napoleão. E Napoleão está desdobrado no sonho, e ele entra e observa e fica impressionado, porque eram guias de todo o planeta, de todas as formas, de todas as roupas, né? E ele, ao entrar, observa que essa reunião tem 3 níveis. O nível dos guias, tem um nível inferior, onde tinham outros personagens que foram importantes na história, mas não eram tão elevados. Por exemplo, estava Beethoven, estava Maria Antonieta, a rainha da França, que perdeu a cabeça, o rei Luís, né? Também tinha pessoas encarnadas que estavam desdobradas, né? nesse nível inferior, né? Mas também tinha, por exemplo, conta que estava o Papa, estava também Pestalozzi, todos eles, nesse instante, convocados. Mas o que mais chama a atenção é que no nível superior é como se fosse uma espécie de luz com uma nuvem
que ele mal conseguia olhar e observa que como se o céu se abrisse, uns espécie de anjos começaram a tocar umas harpas e uns clarinetes, começavam a tocar e ele fica impressionado observando. E nisso, uma voz disse: César, como há 2000 anos nós te chamamos, novamente hoje estamos te chamando, César. Quem é César? César, Napoleão, teria sido Júlio César, aquele imperador romano que invadiu e pegou praticamente toda a Europa, né? Ele falava, assim como há 2000 anos, né? Nós te chamamos César, mas você, pelo teu orgulho, você falhou essa tua missão, que era de unificar os povos da Europa, né? E unificar pelo idioma, que é o latim. Porque o projeto era que o latim seja a língua na Europa, para que quando venha Jesus, o evangelho rapidamente se expanda. Olha que interessante. E mais, você, César, você achava que tuas batalhas, você vencia pelo teu gênio militar. Mas não era só isso. Éramos nós que ajudávamos nesse projeto. Mas você falhou, César. Agora estamos te dando a oportunidade de se redimir. E agora você está sendo chamado para abrir os caminhos a meu discípulo, que virá reencarnar-se e trazer a realidade do mundo espiritual. César, que é Napoleão, você deverá unificar a Europa. E assim, quando chegue o meu discípulo, facilmente será divulgado a mensagem. E conta Humberto de Campos que nesse momento ele observa um ser luminoso que tinha umas tiara, seria? Tiara, sim? Que tinha aqui umas tiaras e se aproxima, mas ele não conseguia ver o rosto de tanta luz que emanava. Esse ser que se aproxima, esse senhor aqui, é Jan Hus. Quem era Jan Hus? Jan Hus foi um sacerdote da antiga República Tcheca, que no ano 1400, mais ou menos, ele traduziu a Bíblia ao checo. E ele fazia as missas no idioma local. Por conta disto, a Inquisição pegou ele, né, e ele foi queimado. Esse pré-reformista, antes de Lutero, né, esse padre da Reforma, ele é essa luz que vem. E juntos, conta Humberto de Campos, que ele carrega o Napoleão e leva de volta até Paris, até sua residência, e lá no quarto deixa no seu aposento. Eu fico pensando, como foi que carregou Napoleão? Bom, Napoleão era baixinho, dava para carregar mesmo. Deixou no quartinho, pronto. Então, Napoleão acorda. E ele disse, meu Deus, que sonho que tive. Que sonho este? E aí ele pensa, já sei o que vou fazer. Eu vou criar os estados napoleônicos. E aí parte para a expansão e a guerra. Será que Napoleão concluiu sua missão? Infelizmente, ele foi tomado novamente pelo seu afã bélico e no projeto maior. E olha que interessante, porque hoje a Europa, de certa forma, já está unida, não é isso? Com a União Europeia. Mas esse projeto já era de 2 séculos atrás. Mas, infelizmente, não foi cumprido, né, no momento. E eu fico pensando, quantos dos projetos em nossas vidas devem ter sido programados e que, às vezes, a gente não os cumpre. Mas, muito bem. Então, começa esse momento. Nesse instante, o Jan Hus vai reencarnar em Lyon e nós conheceremos ele como Allan Kardec. Para isto, enquanto está menino, as forças da luz começam a chamar os luminares da Terra,
em todas as áreas. Na ciência, por exemplo, Benjamin Franklin, Galileu Galilei, Pascal, na filosofia Sócrates, Rousseau, na religião Vicente de Paul, né, Cura d'Ars, na teologia Santo Agostinho, todos grandes luminares do planeta são convocados como uma nuvem celeste para trazer a revelação que a vida continua depois da morte. Aqui nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo. Na metodologia de Kardec, acho fantástico, porque os primeiros capítulos são ensinamentos para com Deus, os do meio com o próximo e os últimos consigo mesmo. Mas vamos adiantar. Então, meus amigos, já estamos prévios à terceira revelação. A primeira revelação, as 10 sentenças do Moisés. Não. Não matar, não roubar, não mentir, não. Logo, os 10 sentenças de Jesus. O sim. Sim ser misericordioso, sim ser puro, sim ser pacificador. E logo, a terceira revelação, com a doutrina espírita, os mesmos princípios, só que agora de forma raciocinada. Existe uma ordem no universo, somos imortais e estamos para nos purificar. Tudo que a gente faz retorna. Olha que coisa bacana. E agora, nós começamos já um momento prévio ao surgimento do Espiritismo, com os fenômenos das mesas. Eu falava com meus filhos, e bem interessante isto, porque meu filho me perguntou, meu pai, como eram as mesas? Como é que eram as mesas? A gente mostrou, olha, era uma espécie de base, que tinha, né, uma base central, e tinham 3, como que chama em português? 3 pés, é porque em espanhol é patas. 3 patas, bom, 3 pés. E aí como funcionava? Os espíritos se apoiavam em 2 delas, e com a outra fazia um toquinho. Alguém teve a ideia de criar um alfabeto aqui acima. E olha que legal. Para a letra A, letra B, letra C, letra D. Meu filho me disse assim, meu pai, e se o espírito queria falar Xuxa? Eu falei, puxa, aí vai demorar um pouquinho. Mas, logo depois, foi criada uma pranchete, uma tábua, que tinha umas rodinhas, e era colocada uma caneta no meio. Aí as médiuns colocavam os dedinhos acima e começaram as primeiras escritas. Só que Kardec disse, se consegue mexer uma tábua, mais fácil seria pegar direto a caneta. E aí começam as primeiras psicografias. Meus amigos, há um detalhe interessante. Aqui temos o senhor Pestalozzi, é o pai da escola nova. Pestalozzi tinha criado em Yverdon, na Suíça, nesse castelo, um instituto. E a ideia de Pestalozzi era o seguinte, nas escolas convencionais se ensina educação, mas na verdade o que mais se ensina é instrução. A pessoa sabe a matemática, a biologia, as ciências, né? Mas para Pestalozzi a verdadeira educação deveria ser também a do homem integral. Então, de que adianta ser uma pessoa sai da escola com conhecimentos, mas ser uma pessoa cruel? Então, tinha que ter valores, tinha que ter formas para que seja um indivíduo bom para a sociedade, com conhecimentos, mas também com valores. Essa soma, essa força que Pestalozzi fala da educação também com o amor, eis que seu aluno principal, o menino Rivail, que logo será conhecido como Allan Kardec, né? Ele vai ser seu discípulo. Quando faz 21 anos, ele volta para a França e decide montar um instituto igualzinho como aprendeu com o seu mestre. Só que qual é o detalhe? É que esse Pestalozzi, ele estava fazendo parte daquela reunião no ano 1800, né, coordenada pelo Cristo. Em outras palavras, o mestre de Kardec, o Pestalozzi, era um espírito da equipe da verdade, só que estava encarnado. Não foi por acaso que que Kardec encontrou-se com o seu professor, o Pestalozzi. E mais ainda, uma vez Kardec se casa e finalmente ele traz a revelação, junto com ele os espíritos,
E aqui nós temos o Dolmen, em Paris, na França. Muito bem. Aqui, meus amigos, nós temos a soma de Kardec e Napoleão. É interessante observar como, ao longo do tempo, as forças da luz se valem de diversas categorias ou personalidades, características que nós temos. No caso, o maior estratega militar de todos os tempos na Terra, usado pelo Cristo. Napoleão, para ajudar a divulgação do Espiritismo. Júlio César, o Evangelho com o latim. E olha que interessante, Alexandre Magno é o mesmo espírito. E ele foi que levou o pensamento de Sócrates e Platão para um mundo conhecido. E o pensamento socrático era o prévio ao cristianismo. O mesmo espírito responsável, às vezes errando, às vezes, de certa forma, levando a mensagem, ajudando a preparar o território. E aqui nós temos o Allan Kardec, que foi o sacerdote druida, e que foi Jean Hus. Esses dois espíritos têm se encontrado pelo menos 2 vezes. Quando Júlio César, na época do Cristo, um pouquinho antes, 40 anos antes, invade as Gálias e encontra com o druida Allan Kardec. E aqui, quando Napoleão é o imperador da França e Kardec reencarna em Lyon. Outro detalhe interessante também para mostrar é que os amigos também reencarnam juntos. No caso aqui específico, nós temos o grande opositor de Júlio César. Desculpe se estou falando muito de história, porque eu me apaixono com essas coisas e acho bem legal. Mas vou resumir aqui, só para não ser muito denso. Vou resumir. Quando Júlio César invade as Gálias, tem um líder do exército galo que fazia oposição ao super exército romano. Esse senhor é Vercingetorix. Eu não sei falar muito bem, mas Vercingetorix. Bom, vocês já ouviram a história do Asterix? Vocês lembram do Asterix? Pronto. O Asterix é baseado nesse Vercingetorix. Okay? É o mesmo personagem, só que de forma cômica. Qual é o detalhe? Como Júlio César, quando entra lá com o exército dos bárbaros, achou incrível como um grupo tão pequeno, sem treinamento, com baixas armas, conseguia dar páreo ao super exército romano. Mas, quando captura, ele decide não matar ele. Ele admira o seu oponente e o leva preso com a família a Roma, onde passam 30 anos. Até aí tudo bem, é o que a história conta. Qual é o detalhe? O detalhe está no seguinte: Napoleão Bonaparte, ele, quando vai entrar em guerras com toda a Europa, em determinado momento, ele invade o Egito. E ele cai numa celada. E ele tinha um general, que era seu principal general, muito bom. Só que nessa celada, quando ele está por falecer, sim, fracassar, o exército do seu general, Louis Charles Antoine, disse, meu francês é terrível, tá? Disse, ele entra e sacrifica-se e dá a vida por Napoleão, salvando. Esse Louis é o Vercingetorix, reencarnado, amigo do passado. Olha que interessante, o grande opositor do Júlio César, juntos agora no mesmo projeto do Cristo para expandir o mundo, preparar a base para o codificador. E outro detalhe interessante, esse daqui, John Wycliffe. Vamos lá. Quando Jean Hus, 1400 mais ou menos, ele está traduzindo a Bíblia ao tcheco, na Europa, na Inglaterra, John Wycliffe já tinha traduzido, e ele fazia as missas em inglês. Então ele usa o mesmo modelo na Europa e torna-se grandes amigos, seu inspirador. Sendo que, quando reencarna Kardec, esse John Wycliffe também reencarna depois, e nós conheceremos como Leon Denis, o grande filósofo do Espiritismo. Olha que interessante. Amigos reencarnando, tarefas juntas também reencarnando. Isso, se a gente vê em grande escala, talvez grandes amigos nossos
possam também ser do passado. Vamos finalizar aqui com uma linha do tempo. Bom, aqui, desde a nossa formação, nesse instante, o planeta Terra sai do mundo primitivo para a expiação e prova. Nós temos os 4 grupos de capelinos chegando, né, os indo-europeus, os brahmanes, o grupo de Israel e os egípcios. 1200 a.C., a primeira revelação, com Jesus, a segunda revelação. Aqui um detalhe, no ano 1500 é muito especial, porque as forças da luz conclamam o norte das Américas para ser o cérebro do mundo e o território do sul para ser o coração. Meu filho me disse, meu pai, eu queria ter reencarnado no cérebro. Aí eu digo, meu filho, fica feliz, você reencarnou no coração. Muito bem. Esse projeto vem do Cristo. Logo depois, nós temos aqui, 1857, o início da terceira revelação, né? A revelação progressiva, que é a revelação espírita, e aos nossos dias. Qual é o detalhe? O detalhe está no seguinte. No Pinga Fogo, o Chico Xavier conta que o primeiro ano de mundo de regeneração na Terra será mais ou menos 200 anos depois do surgimento do Espiritismo. Ano 2057. Daqui a 40 anos. Está perto. Então, vamos torcer para chegar lá. Mas será o primeiro ano de regeneração, né? E nesse período começa a grandes mutações. Por isso que a gente está vendo, no Caminho da Luz, Emmanuel conta, que nesse momento de mundo primitivo para expiação, nessa transição planetária, os espíritos começaram a modificar os perispíritos em forma massiva, para que em poucas gerações, pouco tempo, os novos seres que reencarnassem já vinham com perispíritos mais aprimorados. É como quando um celular sai fora de série, né? Já as novas tecnologias já vêm com outras, né? A fotografia melhor e tal. Então, mesma coisa. Os guias espirituais manipulando os perispíritos, aí vão ficando mais altos, mais esbeltos, mais bonitos, acordam mais cedo, você vê os pequenininhos, né? Que vem com o aplicativo atualizado aí, tá? E vem bem diferentes. Outro detalhe mais, com o perispírito mais sensibilizado, o campo mediúnico também vem. Logo estamos vendo muitas crianças com mediunidades. E ainda mais, como a glândula pineal é a mesma glândula da mediunidade, que também é da sexualidade, acordam sexualmente mais cedo. Olha que quanto detalhe. Tudo isto pelas modificações do mundo espiritual para esse processo. Então, novas gerações estão vindo, reencarnando com novas aptidões. E de uma ou outra forma, a espiritualidade atraindo elas. Por quê? Esse processo, como qualquer guerra, na guerra não vai um soldadinho, depois vai outro. Não, vai todo o exército de vez. Então, como está mudando o planeta, os espíritos de luz em conjunto a reencarnar para mudar o nosso orbe a um novo estágio. Esse é o momento que o nosso planeta está vivenciando. 40 aninhos só falta. Daí a importância de entender por que a gente está falando dos 160 anos. Né? Serão as novas gerações que virão os primeiros luzes, né, desse mundo, e nós vislumbraremos, talvez, alguns de volta, né? Vamos torcer que a gente chegue também, claro. Mas serão os primeiros momentos. É por isso que a gente começou a elaborar material, se me permitem, ainda tem uns minutinhos, para poder mostrar, focado, para poder atrair essas novas gerações. Eu vou mostrar aqui 2. Primeiro, o seguinte, olha que interessante. Nós conseguimos uma parceria com a Warner Bros., que é a maior empresa de entretenimento do mundo, para poder elaborar conteúdos com temática espírita, com personagens muito conhecidos. Aqui temos a turma do Scooby-Doo, os Flintstones e os Jetsons. Para falar, a gente elaborou um mapa, olha que legal. Os mundos primitivos com os Flintstones, expiação e provas com a turma do Scooby-Doo, regeneração com os Jetsons, mundos felizes com o Gatsu, que era dos personagens, e mundos celestes. E nós estamos aqui, nessa fase, saindo de expiação e provas, para entrar em regeneração. E olha que coisa interessante,
na viagem, a turma do Scooby viaja ao passado e encontra com os Flintstones. Olha aqui o Barney com seu iPad, sua iPad. Aqui nós temos a turminha, né, do Scooby lá no futuro viajando, né? Cachorro de expiação e prova, cachorro de regeneração. Porque é interessante que quando foram desenhados os Jetsons, 1967, foi pensado que seria um século depois, 2067, os 10 primeiros aninhos de regeneração. Olha que legal. E agora nós lançamos junto com Maurício de Souza e a turminha mais querida do Brasil, o livro Outro Lar, para mostrar o mundo espiritual com a turminha da Mônica. E olha que coisa interessante, né? Nós temos o personagem que foi criado, o primo André. André foi coincidência, tá, gente? O primo André. A turminha da Mônica vai a visitar ele, que mora no Rio de Janeiro, e eles vão dormir e vão ter vários sonhos. E nesses sonhos, eles acordam e vão contar ao primo André o que sonharam. O primo André faz um nexo entre o que a pessoa sonha com o mundo espiritual. Então, por exemplo, ele conta, olha, quando as pessoas dormem, saem do corpo físico e vão visitar cidades invisíveis. Um menininho me disse assim, tio, tem um argentino no além? Aí eu disse, não, menino, é seu pijama. Ah, mas argentinos têm no mundo espiritual? Deve ter, imagina, que cada pergunta é criança. Depois o Cebolinha, imagina uma cidade com muro, né? Onde não pode entrar a Mônica. Né? E aí o primo André fala, olha, tem cidades, o mundo espiritual que tem muros para ataques, né? De regiões difíceis. O Franjinha fala, olha, eu sonho com o mundo espiritual, né? Ou um mundo que tenha mais tecnologia. Aí o primo André fala, olha, tem ônibus voador ou aeróbus, né? A turma da Mônica no aeróbus, que legal. E logo, tem um gráfico que acho lindo demais, a cidade do Rio de Janeiro, né? Onde você pode mostrar à criança, olha, quando você dorme, você pode visitar amiguinhos ou tal, ou pode ir ao mundo mais bonito, né? Se você tem bons hábitos, bons pensamentos. E aqui está o Ministério Auxílio, União Divina, Regeneração, todos os ministérios têm uma governadoria que conecta a cidade com as esferas superiores até a esfera do Cristo. Olha que legal. Dá para conversar muito com os gráficos e, mais bacana, com o apoio do Maurício de Souza. Então, nesse trabalho que a gente vem desenvolvendo, a gente fica pensando de como poder contribuir melhor com a nossa sociedade. Eu queria contar uma última experiência para finalizar aqui a nossa exposição. Falando aqui sobre os sonhos. Há uns 2 anos, mais ou menos, eu tive um sonho. Eu sonhei que estava naquela casa que eu contei no começo da história, né, que tinha 12 anos. Né? Mas isso foi há 2 anos agora. Sonhei que estava nessa casa, e nessa casa era muito especial, porque do lado de fora tinha umas escadas que conectavam a uma outra casa. Eu já vi aqui nos Estados Unidos que tem mais ou menos alguns lugares assim, né? Uma escada de fora e tem outra casa lá. Lá no Peru, essa casa era assim. O meu sonho foi interessante, porque nessa casa do lado, ou de cima, morava um menino que tinha minha idade. Eu tinha 12 anos, o menino tinha 12. E ele era filho único, como eu. Então, a gente fez muita amizade. Né? Até aí, tudo bem. Só que o meu sonho não foi com o menino, né? Ou com meu amigo. Eu sonhei com a mãe do meu amigo. E meu sonho era assim, eu estava na parte de fora da casa, tinha as escadas, e a mãe do meu amigo descia as escadas abruptamente, rapidamente, vinha descendo, e eu olhava ela, e ela vinha e me segurou aqui. É a gola, né? Gola? Aí me segurou aqui e me falou assim, Luiz, diga para meu filho que eu amo ele, Luiz.
Diga para meu filho que não se mate, que o suicídio não é o caminho. Diga que eu amo. Me pegando aqui. E a esta distância, né? Me falando assim. Aí eu estava sentindo, como chama? Que sai da boca? Não, bafo não. O cuspe, a saliva. Eu estava sentindo no rosto. Mas ela falava assim, Luiz, diga para meu filho que não se mate, que eu amo ele, que o suicídio não é o caminho, Luiz. E ela falando isso, nesse instante, eu acordei, assim, tipo os filmes, né, que se acorda de vez, me limpando, porque eu estava sentindo as gotinhas da saliva aqui, me limpando, e eu sentia os dedos no pescoço, o coração a 1000 por hora, e eu estava todo sonho nítido. E eu disse, meu Deus, que sonho é este? Coração forte, e pensei, o que eu faço agora? E aí, já sei, vou tentar falar com esse meu amigo. Mas eu não tenho nenhum contato com ele. Isso foi quando, de 12 a 14, 15 anos, nunca mais a gente se viu. Onde estará? Como vou saber onde está ele? Aí lembrei do Facebook. Aí fui no Facebook. Facebook, né? Facebook. Bom, aí lembrava o nome dele, coloquei. Mas tinha tanta gente com o nome. Falei, qual será agora ele? Aí cliquei acho que esse daqui é. Tempo depois, plip, ele me aceitou. E ele me escreveu, oi Luiz, fulaninho, como é que vai? Como é que vai você e tal, e tal. Puxa, onde você está? Eu perguntei. Olha, eu estou morando na Austrália. Falei, puxa, na Austrália, há quanto tempo? Há 8 anos que moro na Austrália. E você, Luiz? Eu estou morando no Brasil, naquela época, né, 16, 17 anos no Brasil. Puxa, e assim, como assim você se lembrou de mim? E aí eu disse, meu Deus, e agora? O que é que eu faço? Conto ou não conto? Aí disse, olha, mas antes eu queria saber se você está tudo bem, como estão as coisas, né? Não, está tudo bem. Mas está tudo bem mesmo, e tua vida e tal. Não, está tudo ótimo, está tudo fantástico. Falei, puxa, e agora? E nesse instante eu disse, sabe o que eu vou falar mesmo? Olha, eu tive um sonho, meu sonho foi assim, que vinha tua mãe daquela casa e tal, contei tudo, né? Tua mãe vinha, falava que não queria que você se mate, que ama você. E que pedia, né, que o suicídio não é o caminho, que não se mate. E ele me disse, Luiz, sabe o quê? Eu não acredito em sonhos, eu não acredito em nada dessas coisas. Eu não tenho nenhuma religião, né? Não acredito em nada e não faz nenhum sentido isso. Falei, puxa, tudo bem. Mas apenas quero contar um detalhe. Qual? É que minha mãe morreu há 1 semana. Aí falei, puxa, desculpa, Deus péssame, eu não sabia. Não, tudo bem, tranquilo. E aí terminou a nossa conversa. 1 semana depois, ele me chama e me diz assim, Luiz, você está aí? Oh, sim, fulaninho. Eu preciso falar com você. O que aconteceu? Luiz, desde aquele dia que você falou comigo, eu não paro de pensar naquela nossa conversa. Ué, o que foi que houve? É porque, Luiz, é o seguinte. Você está morando no Brasil. Eu moro na Austrália, do outro lado do planeta. São 25, 26 anos que a gente não se vê, ninguém sabe um do outro. É isso mesmo. E olha o que acontece. Você é filho único, eu sou filho único, né? Minha mãe estava mal, morreu. Era a minha única família no Peru. Fiquei sem família. Aqui na Austrália, as coisas estavam indo muito mal, mas muito mal mesmo. Perdi o emprego, comecei a me endividar. Minha mulher me abandonou, foi com minha filha. E eu disse, eu não tenho nenhuma religião, não acredito em nada. Que sentido tem a vida? E então, depois de pensar, minha mãe morta, dívidas, sem filha, sem esposa, eu estou sozinho aqui.
E aí eu disse, eu vou me matar. E aí planifiquei minha morte. Deixei tudo prontinho para o dia seguinte, para acabar com minha vida, para me matar. E nessa noite, quando estava à véspera, já deixando todas as coisas assim meio que arrumadas, recebo o convite do meu amigo de infância. E aí eu decidi aceitar. Falei, ao final de contas, né? Mas quando você me começa a falar e dizer que a minha mãe, que está morta, mas ela estava sabendo do que eu pensava fazer e que me ama. Eu não consigo entender, Luiz, porque eu não acredito em nada. Como isso é possível? Você não tinha como saber, de jeito nenhum. Como isto é possível? Me explica, por favor. E aí eu lhe disse, meu amigo, agora sim, já que teu coração se abriu, eu vou te falar de uma coisa maravilhosa, que é a doutrina espírita, e que nós somos seres imortais, e que o amor sobrevive a fronteiras do túmulo, que é a maior força do universo, e mais ainda, que o amor de mãe, quando uma prece de uma mãe é feita com todo o seu coração, ela arromba as portas do céu, como diria o Chico Xavier. Então deve ter sido isso. E a gente começou a conversar e falar da beleza da doutrina espírita. Quando, depois deste momento, né, de umas 2, 3 horas conversando, né, a gente terminou, passei livros, passei material e pronto. A gente ficou sem nos falar. Eu não insisti mais. Mas o legal é que eu via, tempo depois, né, ele via online. Falei, pô, está vivo então? Legal. Está online, né? Está legal. Né? Há 3 meses, mais ou menos, ou 4, ele entrou em contato comigo. Falou, Luiz, você está aí? Oh, fulaninho, sim. E aí, como você está? Rapaz, eu preciso falar com você. O que foi que houve? Você não sabe. Veja só. Sabe o quê? Eu consegui um novo emprego. E eu consegui pagar minhas dívidas. E logo depois que me estabilizei, a minha esposa voltou com minha filha. Olha que coisa incrível. A gente está se recompondo, está se estabilizando. Puxa, que legal. Mais legal, você vai saber agora. Você sabe em que estou trabalhando? Eu falei, não faço ideia. Eu agora trabalho numa ONG que ajuda na prevenção do suicídio para os jovens da Austrália. E eu passo o meu testemunho à frente. Aí eu fiquei impressionado. Puxa, meu amigo, é isso aí. E então, meus irmãos, aqui, companheiros espíritas do ideal, esta é a beleza da doutrina espírita, que traz as vozes dos imortais para todos nós. E vocês, companheiros do Brasil, que foram chamados para estar nestas terras planejadas pelo Cristo também, por um magnetismo que vocês talvez ignoram, mas houve um magnetismo para trazer almas do coração para o cérebro do mundo, planejando, preparando as bases dos espíritos americanos ou responsáveis por esta nação para reencarnar-se finalmente em lares espíritas. Quantas almas estavam aguardando a chegada de espíritas para reencarnar-se com avô, tio, sobrinhos, de todos eles. Esse trabalho é único. Quantos irmãos aqui americanos podem estar se suicidando? E a gente tem essa beleza da imortalidade para passar. É daí o dever de todos nós, nesse magnetismo, nesse chamado do Cristo, para juntos poder dar nossa contribuição para esse planeta e assim passar uma nova etapa, um mundo mais justo, mais solidário, mais fraterno, com mais paz e com mais conhecimento. Pela sua atenção, muito obrigado.